Bom dia, meus queridos. Aqui é o Gnalas. Recentemente eu comecei a fazer live e percebi que muita gente não sabe nada do Sage, basicamente. Algumas pessoas têm interesse em começar, etc. E ficam pedindo guias, explicações básicas sobre a classe, então eu resolvi fazer um vídeo. Vai ser o primeiro vídeo aqui do canal. E eu espero que ajude a galera a ter essas dúvidas. Esse vídeo vai ser especificamente sobre o PvE. Quero trazer aqui coisas sobre o farm em si mesmo, como tá a classe, combos, movimentação, sustain, raban, addons, as skills que eu utilizo, tanto da pré-awakening quanto da awakening. Lembrando que esse vídeo vai ser um vídeo focado na awakening da classe, certo? E é isso. Falando um pouco sobre o PvE da classe, ela passou por um período ruim, mas eu acredito que hoje em dia ela não seja uma classe Tier S no PvE. Mas se fosse classificar assim por tiers de S a tier C, eu colocaria ela facilmente ali no A ou no A+, porque ela realmente está saindo muito bem no PvE. Acho que o maior problema dele mesmo são spots rápidos, onde você vai dar one shot nos mobs e vai acabar se movendo muito, e você vai chegar no problema da deficiência da classe, né, que é a sua estamina, que é a limitação dele. Mas em spots pesados eu acho que ele sai muito bem. Tem que tomar um certo cuidado com o HP dele, por ser uma classe muito squish e por basicamente não ter nenhum sustain de vida nas suas skills. Ele sai uma classe bem papel mesmo. Mas tirando esses dois pontos, eu acho que ele é uma classe excelente. Então é isso, vamos começar o vídeo. Então vamos começar aqui com as skills da Pre-Awakening, que eu utilizo no PvE especificamente. Vou dar uma visão geral sobre elas rapidamente, as que eu utilizo. Então vamos começar. A gente tem o shift esquerdo, que eu não utilizo muito. Ele buffa precisão, mas também temos a skill da precisão, da Awakening que buffa precisão, então acaba que não é tão necessário, a não ser que você queira esse bush a mais de precisão, mas vamos esquecer ela por enquanto. Aqui nós temos a nossa primeira skill de sustain, que ele cura batendo no alvo. Ele cura por hit conectado, então se tiver mais alvos ele vai acabar curando mais. Vai ser uma skill importante no seu sustain. A gente tem o shift direito, que é uma ótima skill para agrar mobs, porque ela tem uma área muito grande. Você pode ver aí que ela abrange toda essa área, então se você quer iniciar agrando mobs, ela é uma skill interessante. Eu gosto de deixar ela na barra para swapar rápido da awakening para pré-awakening. Pode ver que a área é gigantesca. O baixo eu não utilizo tanto, o shift aqui não. O frente direito, ele é uma skill interessante se em algum momento você se vir sem skills na Awakening. Eu especialmente não utilizo tanto, mas é totalmente utilizável caso você finalizar algum mob, suas skills principais estão no cooldown, você pode ver isso aqui e dar um dano relativamente alto, é interessante. A gente tem o baixo F, que também é uma skill boa para agrar mobs. Lembrando que ela debuffa a defesa do alvo. Mas hoje em dia eu utilizo mais o shift direito, eu acho mais interessante pela velocidade, pelo range, pela mobilidade que esse que traz. Um detalhe que eu acabei esquecendo de comentar é que o shift é guarda frontal, então sempre que você vai ficando sem vida, precisa curar um pouco, você pode usar ele sem medo na frente dos mobs, você vai mitigar boa parte do dano ou todo ele e vai se curar um pouco ainda, então é muito bom. O shift F, ele é uma skill que eu não andava utilizando tanto, mas com a nova skill que chegou aí do Magnus, eu acabo utilizando ele um pouco, primeiro porque ele buffa 20 de PA, que é um PA interessante. A gente também tem uma skill da Awakening que buffa PA, mas acaba sendo um pouco menos. Mas eu uso ele especialmente para cancelar o cache da skill nova lá do Magnus, e basicamente essa aqui que a gente já vai falar em seguida, já que essas duas eu não utilizo de maneira nenhuma. O BV não é tão interessante. Se você usar o Shift F em seguida a skill do Magnus, ele meio que cancela o início da animação, então acaba sendo dano interessante. Mas esse combo, ele entra mais naquela situação do frente direito. Sei lá, você está sem skill na Awakening, você quer encaixar algum dano, você acaba utilizando ele, que é bem interessante. Nós temos aqui o Shield, que recebeu um buff
recentemente, e agora ele também dá um buff de 20 de PA, de PD, desculpe. Um buff de 20 de PD. É bem interessante para spots pesados. Você estiver tomando bastante dano, você estiver grindando, sei lá, o Loom, Ash Forest, Scry, se tiver pouco DP, os spots mais pesados. É bom você manter esse buff aqui, porque ele vai dar uma sobrevida bem interessante para você. Aqui a gente tem o Portal, que é um skill bem peculiar. Lembrando que o Awakening, ele só consegue usar a skill fora do cooldown e é sempre em frame. Bem interessante. Você também pode conectar as skills da associação, ou seja, da pré-awakening com o portal, por exemplo, o shift direito, portal. E você utiliza assim conectado, é bem interessante. Dá pra fazer com algumas outras também. Mas as dessas que eu citei, a mais utilizada é o shift direito mesmo e o baixo F também. Que fica assim. Lembrando também, se você quiser sair do portal mais cedo, não esperar até o final do tempo, porque quando você utiliza ele, ele fica até o fim, que é mais ou menos 1,5 segundo. Se você quiser sair rápido, você dá um clique com o esquerdo e ele sai rapidamente do portal. É interessante também saber disso. Logo abaixo a gente tem a nossa lancinha, que é o botão direito, que é essa aqui. Não era tão utilizada, então acabou que a Parabsis acabou fazendo um buff para Awakening, que se você locar essa skill e utilizar ela na pré-Awakening, ela muda instantaneamente para Awakening, usando a skill da Awakening, que é um ótimo swap. Talvez a melhor maneira de você transicionar da associação para Awakening seja com esse direito aqui. Muito bom mesmo. O Salão da Agonia então eu não utilizo de maneira nenhuma, mas algumas pessoas em spots pesados gostam de deixar ele lá, porque ele debuffa o mob e fica dando um daninho quase que insignificante, mas enfim, se tiver tempo para usá-lo, você pode utilizá-lo. E basicamente da pré-awakening é isso. A gente tem o buff aqui, passivo, que é de precisão para o nosso personagem. Ele dá precisão e cast speed em todos os níveis, que é interessante. Tem um buff de 20 de dano mágico, que é passivo também. E as passivas normais de classe, né? Basicamente. E a última skill aqui que acabou passando despercebido é a Viagem no Tempo, que é uma skill que só dá pra ser utilizada na barra. Ela reseta o cooldown de todas as suas skills. Basicamente, supor, você buffou Awakening, você deu Shift K, que tem um cooldown longo, e aí você usa ela, e você fica com as suas skills todas up de novo e pode reutilizar. Lembrando que o cooldown dela é 10 minutos, mas é uma skill bem interessante saber que tem aquele recurso ali pra usar de maneira situacional. Agora a gente vai falar aqui das skills da Awakening, de maneira rápida para o vídeo não ficar muito longo. Aqui a gente vai utilizar tudo, então vou só falar um pouco sobre elas. A gente tem um buff, que dá 30 de PA e 15% de precisão, padrão, você vai usar sempre que possível no PvE, não tem muito mistério. Aqui a gente tem a barra de espaço, que ele é para ser utilizado após algum skill. Sei lá, você auto-ataque, barra de espaço, direito, barra de espaço, dash, barra de espaço. Meio que você conecta com esse skill, interessante. Mais pra frente vou dar um uso para elas. Aqui a gente tem o nosso dash, que é o shift direcional. É um detalhe interessante, ele tem um cooldown relativamente baixo. Um detalhe interessante é que se você usar um skill depois do dash, você pode usar o dash novamente, infinitamente, até a sua estamina acabar. A questão é que ele acaba gastando mais estamina quando você usa e ele está no cooldown. Mas se você quiser utilizar, você pode dash, direito, dash. E qualquer skill que você vai conectando antes, reseta o cooldown do seu dash e você pode ficar utilizando ele. E se você utilizar o dash e manter o direcional, sem usar nenhum skill, ele muda automaticamente para a associação e conecta no portal da associação, que também é bem interessante para você usar se estiver em perigo. Bem legal. Esse aqui é o auto-ataque. Lembrando que o segundo auto-ataque ele buffa a sua cast speed. Muitas pessoas nem sabem disso, também não é um grande buff, mas é interessante saber. A gente tem um grab que a gente não vai utilizar no PvE. No vídeo do PvP eu falo mais sobre ele. E agora a gente tem esse aqui de baixo. A gente tem o dardo relâmpago, que é o frente F, que é uma skill interessante. Ele atravessa o alvo, ele buffa seu PA em 16 e deixa essa coisinha em cima que solta um raio e dá um dano também, interessante. E a gente tem um fluxo dele, que se você manter o botão pressionado, ele vai e volta.
E o fluxo, ele, se você manter pressionado, ele usa 2 vezes. O dardo relâmpago é uma vez só, o fluxo são 2. O dardo relâmpago ele tem alguns cancels, os mais utilizados são com direito frente F. Interessante, ele fica bem rápido, se você perceber, ele skipa a animação de arremessar a lança. Pode ser com espaço, frente F também, que é a mesma coisa, ele skipa a animação. Dá pra fazer com baixo direito também. Acho que pro PvE esses são os mais utilizados. Lembrando que se o dardo relâmpago tiver em cooldown e você usar só o fluxo, você consegue com o cancelamento do direito. Com os outros cancelamentos ele não usa. Mas mesmo que esteja em cooldown ali, a skill, você usar com o direito, ele usa outra. É interessante também. Dando continuidade das skills aqui, a gente tem o shift esquerdo, que é uma skill que dá bastante dano. Esse foi 100%, que eu acabei não locando. É bom que vocês já viram aí. O shift esquerdo dá bastante dano, é uma skill interessante. Você pode apertar o direito no meio da skill para cancelar e ele concluir mais rápido. Assim, da seguinte forma. Ele passa menos tempo usando a skill, você também pode cancelar a skill com dash, caso você deseje. Lembrando que se deixar até o final, ele vai causar mais dano, obviamente. Pode cancelar com dash. Na sequência a gente tem um baixo esquerdo, que a skill causa flutuação. Ela debuffa a defesa do alvo, é bem interessante. Ela também aplica os 3 slows padrão. É movement speed, cast speed e attack speed, mas isso não é tão interessante no PV. Temos o shift Q, que é uma skill interessante de movimentação. Ela também aplica o slow. Se você utilizar a skill e apertar o Q, ele também cai, não vai até o final, ele cai onde você apertar. Clique esquerdo, ele cai aqui. É interessante também. A gente tem o shift direito, que é um skill que ele debuffa a resistência à derrubada do alvo, mas isso também não é interessante para PvE. O interessante dessa skill para PvE é que ela dá bastante dano, e outro ponto é que ele aumenta o seu dano a ataque baixo, 10%. Isso é muito, muito interessante para spots onde o mob cai no chão, obviamente. Na sequência eu vou falar do shift F, que é uma skill que dá bastante dano. Você pode cancelar ela com dash ou com direito, são os jeitos mais comuns de cancelar. Tipo, dash, shift F, ele faz a animação mais rápida. Ela dá muito, muito dano, ela também pega ataque baixo. E se você segurar o F depois dela, você consegue fazer o fluxo dela. Que eu vou fazer aqui quando a skill voltar. Lembrando que o fluxo dela também ativa o AD-ON que você colocou no shift F. Então é bem interessante. Então, segura o F, ele faz o fluxo, que é essa skill aqui. É bem interessante. E a outra maneira de ativar esse fluxo é depois do shift direito. Você também consegue ativar o addon depois do shift direito. Tipo, shift direito, segura o F. Lembrando que o shift direito ele tem 2 vertentes, ele consegue fazer de maneira horizontal e vertical. Depende de qual skill você utilizou antes. Lembrando que se você utilizar ele sem nenhuma conexão, ele fica muito lento, então não vale a pena. Você pode usar ele para a esquerda, por exemplo, depois do espaço lateral. Ou você pode usar ele depois do direito e ele vai ser frontal, ou depois do grab, ou depois do frente direito. Tem vários cancelzinhos que vocês vão pegar com o tempo. Segura o F, ele faz o fluxo. Dá bastante dano. Esse fluxo também pode ser conectado com frente F, que eu vou falar mais pra frente, que também com conexões interessantes. Dando continuidade aqui as skills, terminando essa coluna, a gente tem agora aqui pra terminar só mais 5 skills. A gente tem Vestido da Luz, que é um skill bem interessante, que é o Shift E. Ele vai dar os hits e volta para onde ele estava. Se você manter o Shift pressionado, ele vai para as costas do alvo. Assim. Ó. E se você segurar o para trás, no meio da skill, ele volta para onde ele estava, mas se você girar a câmera, tem um trickzinho que você consegue ir pro outro lado, que é bem interessante também. Shift E, vira a câmera, segura para trás. Isso aqui é bem interessante, bem forte, de maneira bem rápida. E essa skill ela não gasta estamina, então acaba sendo bem interessante. A gente tem o F, que é uma skill bem básica. Ela também cancela a animação de algumas skills. Ela buffa a sua precisão, então acaba sendo muito boa. O Shift E, que eu falei anteriormente, ele também debuffa a cast speed do alvo. A gente tem o baixo F, que é a nossa derrubada. Ele debuffa a evasão do alvo, também bem interessante. Acho que tem um cooldown bem baixo.
A gente tem a cadeia elétrica, que é uma ótima skill para agrar os mobs, e ela também debufa a defesa física do alvo, defesa geral do alvo. As skills que debuffam são o baixo direito e o baixo esquerdo. Essa e essa. Ela é uma skill target, embora o jogo seja action, essa é uma skill que você não precisa mirar em alvo, ela vai pegando os alvos ao redor, é bem interessante. Se, sei lá, usar aqui no meio, ela acaba pegando em todos. Aplica o debuff em todos e acaba sendo bem interessante para agrar os mobs e debuffar. Por último aqui, a gente tem o raio cósmico, que é o direito. Ele basicamente é o maior cancel do Sage, ele é muito importante, você vai usar o tempo todo. E ele buffa suas chances de dano crítico em 20%. Você vai perceber que você vai utilizar essa skill muito, porque ela meio que cancela quase tudo. É uma skill extremamente forte, que você vai ter que se habituar com ela. Aqui a gente tem as bons para o PvE. Creio que o mais interessante seja a tempestade elétrica, as outras não fazem muito sentido para o PvE. Ela adiciona uma guarda frontal no baixo esquerdo, deixa você mais resistente um pouco, é bem interessante. Com isso a gente encerra as skills da Weekend. Agora começando aqui as skills as Rabans, né? Basicamente essas aqui não são tão interessantes. Eu acabo deixando essas aqui que eu utilizo pro PVP mesmo, porque elas não fazem basicamente muita diferença, com exceção da terceira. A terceira eu usei a missão do vazio, porque ela é muito parecida com o shift esquerdo. Ele é uma guarda frontal, e você consegue, ela cura por hits acertados. Então ela tem basicamente a mesma utilização do shift esquerdo. A única diferença é que ela não tem comando, você tem que colocar ela aqui na barra. Shift esquerdo e a terceira rabão. As duas curas são guarda frontal, são basicamente a mesma skill, mesmos efeitos, e é isso. Por último aqui, mas não menos importante, os add-ons que eu utilizo para o PvE. Também padrão, vou deixar aqui pausando um tempo, vou deixar marcadinho no vídeo para as pessoas verem. Não vou perder muito tempo aqui porque o vídeo está ficando um pouco longo. Vamos pro próximo. Vou falar aqui agora sobre movimentação entre os blocos de mobs, né? Se tiver um bloquinho, você quer se movimentar para o outro, você pode usar dash e segurar o botão, que ele vai fazer essa movimentação aqui, é rapidinho, interessante. Você pode fazer a movimentação mais complexa, com dash, direito, frente F, dash, direito, frente F, dash. Também interessante. Lembrando que você vai gastar muita estamina. E outra maneira que você pode fazer com Shift Q. Também interessante utilizar. E também pode utilizar o espaço. Dash, espaço, direito, frente F, espaço, dash. E revezando isso. São basicamente as que você vai utilizar para movimentar. A gente também tem o Shift esquerdo, que dá para utilizar, já que é um skill que não gasta estamina. Você dá o Shift A, vira a câmera, passa, e dash e continua. É um skill que não gasta estamina, então é bom você abusar dela. Pra mim, esse Shift A é a melhor skill do Sage. Ela é muito boa, ela se movimenta, não gasta estamina, é rápida pro PV, rápida pro PVP. E ela também tem um cancelzinho com o direito. Que é direito e ela cancela a animação, também fica muito rápida. Embora fique um pouco difícil de controlar. Mas com um pouco de tempo vocês pegam a prática. Agora eu queria só relembrar aqui rapidinho pra vocês as skills que a gente tem pro sustain do Sage. Que é o Shift E, cura batendo por hit. A terceira Raban, que utiliza na barra, também cura com hit. E o Shift F, que ele também cura batendo. E o fluxo dele. Essas 4 skills são as curas do Sage. Todas são curas por contato. Batendo no alvo, você vai acabar curando sua vida. Também queria relembrar os debuffs que a gente vai utilizar no PvE. Que basicamente os mais importantes é o de defesa, que é o baixo direito ou o baixo esquerdo. Que a gente sempre quer manter esse debuff aqui no alvo. O debuff de precisão, que é o baixo F. De evasão, na verdade, o debuff. Que é interessante para spots mais pesados. O buff de PA, que é o frente direito, que a gente também sempre quer manter ele ativo. O buff de direito, mas esse basicamente a gente não consegue não deixar ativo, porque você usa o tempo inteiro para cancelar suas skills. E é basicamente isso. Agora eu vou mostrar aqui um combo um pouco básico no PvE, né? Você vai poder fazer de muitas formas. Eu acho que o mais importante é você saber quais são as skills que dá dano e as skills que debuffam, isso é o principal. Já com o spot de 280 aqui, eu baixei um pouco meu PA para fazer o teste aqui para vocês. Vamos lá.
Vai chegar com agrando com baixo direito, que é uma skill muito boa. Dou F, shift direito, seguro F, dá 2 hits do fluxo. Frente direito, segura para dar os 3. Cancela com espaço, shift esquerdo. É um combo muito bom, dá muito dano. Utiliza bem as suas skills, os seus buffs. Vou fazer mais uma vez. Pedir para vocês ficarem de olho aqui na barra de buffs da classe, para você ver aqui, e da barra de debuff do mob, para você ver como é bem utilizado. Frente direito, baixo direito, quer dizer, gross mobs, e faz sequência. Muitos buffs, dá bastante dano e é bem interessante. Outro combo interessante pode ser você debuffar e simplesmente dar o Shift F, que vai dar muito dano. Segura o F pro fluxo, frente F, todas essas skills dão muito dano. Pode terminar aqui com baixo direito, com baixo F, todas as skills vão dar bastante dano. É importante que você saiba qual debuff e como utilizar. Eu vou estar mostrando aqui rapidamente alguns exemplos de como fazer, mas você pode bem fazer como você bem entender, vai ser eficiente, contando que você debuffe antes e depois as skills de dano. Lembrando que as principais skills para você causar dano são o frente F, as 3 vezes, pode utilizar, dá muito dano. O fluxo, o shift direito, o shift F e o shift esquerdo são as principais. O shift esquerdo também dá bastante dano, você pode utilizá-lo de vez em quando. É isso. Agora eu vou falar um pouco sobre a movimentação entre os packs, que são aquelas que eu já comentei, né? Você pode passar para um pack com shift Q, termina ele, você pode dar o shift esquerdo, se movimentar, dash, vem pra cá, sai com espaço, atravessa, pode brincar de novo, volta pro portal, mata o pack de mob, pula pra cá, o shift esquerdo pra trás, e assim segue se movimentando. Uma movimentação bem fluida, mas você vê que a estamina acaba rápido. Nesse exemplo, ela acabou logo porque eu não estava matando os mobs, mas normalmente enquanto você está matando os packs de mobs, sua estamina está recuperando, então é bem tranquilo de você fazer. Aqui mesmo o exemplo de combo, como vocês podem utilizar, bem tranquilo, sem muito segredo. Então era basicamente isso que eu tinha para passar aqui, um guiazinho rápido, PvE, um pouco iniciante, coisa simples, pretendo fazer o mais avançado depois. É uma classe um pouco complexa, cheia de cancels e essas coisas. Eu tentei explicar as coisas principais, assim, na minha opinião, para você conseguir começar a jogar com a classe, entender um pouco do que você está fazendo. Não só seguir um guia onde você vê o combo e faz daquele jeito metodicamente, seguindo, sem nem entender o que está acontecendo, só porque você viu alguém ensinando, até explicar o porquê das coisas. Talvez tenha ficado um pouco confuso, peço desculpas se isso aconteceu. É o primeiro vídeo que eu estou gravando, então... Sei que eu esqueci de algumas coisas importantes. Se eu for lembrando, eu posso fazer um próximo vídeo explicando esses pontos, essas coisas. Se você discorda, se você tem alguma dica ou sugestão, você pode deixar nos comentários que eu vou estar lendo todos com certeza. E é basicamente isso. Uma classe muito boa, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aqui no vídeo. E até a próxima. Eu também pretendo gravar alguns vídeos de PvE, grind de 1 hora, acelerado, pra deixar registrado no canal, pra vocês verem um pouco do PvE também, o resultado dos lixinhos, quantos cacau eu fiz, essas coisas. Pretendo deixar nos próximos vídeos que eu vou gravar. Abraço e até a próxima.